Boa noite, pessoal que está em casa. Chegando aqui, mais uma live do Sintec MG. Dessa vez a gente vai discutir a greve ambiental e a campanha salarial. Bom, a nossa situação está bem complexa, né? A gente tem visto aí o quadro de pandemia do coronavírus. Em Minas Gerais, aqui, a situação é assustadora. A gente, inclusive, foi destaque negativo nos jornais pela irresponsabilidade do governador Romeu Zema, que ele simplesmente não realiza teste, não possui leito, não garante os equipamentos de segurança necessários aos trabalhadores. Minas, para a gente ter uma ideia, fechou o primeiro semestre como o estado que menos realizou testes para o coronavírus no país. A gente tem uma média de 170 testes para cada 100 mil habitantes, um índice 5 vezes menor que a média nacional. Então, assim, a nossa situação em Minas Gerais é desesperadora, né? A gente teve aqui um aumento de 1000% no estado, onde mais da metade dos casos de coronavírus foram confirmados nas últimas 2 semanas. Nacionalmente, a gente já está aí perto dos quase 2 milhões de casos confirmados. Brasil é hoje o segundo país do mundo com mais casos confirmados e mais mortes por Covid-19. E aí, em meio a toda essa crise, que a gente iniciou a campanha salarial na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que foi uma empresa considerada como serviço essencial, portanto, está mantendo seus trabalhadores em atividade. Só que a política que na ECT é um verdadeiro genocídio contra os seus trabalhadores, né? A gente teve aí uma briga monumental para conseguir o mínimo, máscara, álcool gel. A gente não tem testagem para os trabalhadores, equipamentos de segurança. A gente tem aí vários casos dos trabalhadores denunciando que não conseguem um atestado por coabitar, né, morar com pessoas do grupo de risco. A empresa tem se negado a liberar esses trabalhadores, ou ameaça fazer cortes nos direitos, enfim. A desinfecção do local. Sim, os casos estão pipocando, caso de coronavírus está pipocando dentro dos ambientes de trabalho. E aí a empresa, ao invés de afastar ou dar quarentena, testar os trabalhadores, fazer a desinfecção do local para garantir o mínimo de segurança, ela não tem feito isso. E isso tem feito com que várias unidades, né, decretem a greve ambiental. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, não bastasse todo esse caos, a gente viu aí, ontem, nós tivemos a segunda reunião, a segunda mesa de negociação da campanha salarial, onde a proposta apresentada pela empresa, pela direção da empresa, eu não tenho outra palavra para descrever a não ser uma tentativa de estupro contra os trabalhadores, né? A gente viu aqui a empresa quer excluir 70 cláusulas do acordo coletivo de trabalho. A gente tem, por exemplo, a exclusão dos 30% do adicional dos trabalhadores, fim do auxílio creche, fim dos 70% sobre férias, e vários outros benefícios que foram conquistados historicamente por meio de muita luta dessa categoria. A proposta de reajuste salarial, ela é zero. Então, para debater toda essa situação extremamente complexa aqui, né, complexa no sentido de tanto ataque que a gente tem visto pela empresa, a gente convidou. Travou? Companheiro. Então, para fazer esse debate aqui, né, a gente convidou a companheira Irani, que é uma companheira de luta aí, né, do Sintec MG, e que também é secretária de mobilização da CUT MG, né? E convidamos também o companheiro Igor, né? O companheiro Igor, linha de frente aí também da diretoria do Sintec MG, para a gente fazer esse debate aqui no dia de hoje. Um debate extremamente importante para a categoria, haja visto que nós estamos aí, né, no início da nossa campanha salarial. Ainda tem o companheiro Rai, que é o nosso coordenador jurídico, que não entrou ainda, mas vai entrar daqui a pouco, né? O companheiro Alisson está assessorando aí, Danton estão assessorando ele, daqui a pouco ele vai estar junto aqui com a gente. E eu queria chamar o companheiro Igor para fazer, né, para ser o primeiro a fazer a exposição
Com você a palavra, companheiro Igor. Tomei a sua vez aqui, viu, companheira Sara? Sempre eu caio, é impressionante. É a ECT fazendo alguma macumba aqui para a gente não debater. Companheiro Igor, com a palavra. Então, boa noite, primeiramente, a todos aqueles que nos assistem aqui na live, que nos ouve também. É como o companheiro Robson já colocou, não tem para onde correr. É calça de veludo ou bunda de fora, não tem essa de a empresa vai ser boazinha, o bode está na sala, não existe essa. E só para lembrar os companheiros aqui, eu tenho por criação mesmo, eu tenho essa ânsia, essa vontade sempre de estar querendo correr atrás, porque o trabalhador, por si só, ele está sempre correndo atrás, né? Tem muito tempo que os trabalhadores não têm um ajuste salarial, por exemplo. A gente só fala de reajuste, reajuste, e para acabar de completar, o ministro da Economia colocou uma fala, que inclusive o STF, né, fez questão de fornecer para todos, que é a granada está no bolso do inimigo. E alguém tem dúvida que essa granada foi colocada? E quem é o inimigo? O inimigo somos todos nós, os nossos trabalhadores, as nossas famílias, os pobres, né? Que por vários e vários séculos, milênios, são atacados aí diuturnamente, tanto pelos patrões, né? Que querem, quem são nossos algozes, e foi essa fala do ministro que me impressionou, né? Muitas das vezes ele se refere como parasitas, ora como gafanhotos, ora que a granada já está no bolso, mas tudo combinando nesse momento crucial na vida do trabalhador, que é a luta de classe, que é uma luta inglória, né? Então é importante a gente sempre colocar isso para que não fique nenhuma dúvida, nenhuma lacuna, e para que a gente construa de verdade uma estrutura a qual vai mostrar para o senhor Paulo Guedes, né, que é um lacaio, é um emissário dos norte-americanos aqui, nos Estados Unidos da América do Norte, e para que ninguém tenha dúvida também, no ano passado a direção da empresa ela já tinha sinalizado, né, a questão da negociação salarial, ela já tinha sinalizado que iria retirar as cláusulas do nosso acordo coletivo. Se não fosse uma greve encampada aí, principalmente por nós aqui, os trabalhadores da base de Minas Gerais, tudo teria ficado um pouco difícil, né? A gente sabe que não é fácil você construir, né, uma estrutura de uma greve, que foi uma das maiores greves que nós já fizemos, foi a greve do ano passado. A empresa, mais uma vez, teve que recorrer ao TST, e a direção da empresa, ela disse, não diferente do que ela falou, tanto no primeira hora de sexta-feira, quanto na mesa de negociação ontem, quando ela fez essa proposta horrorosa, ela disse que, caso ela não se adeque à realidade, né, e usou, né, descaradamente a pandemia, ela disse que pode vir a falência, né? Então, assim, é assustador para nós trabalhadores, porque falência como? O trabalhador hoje, se não fosse as greves históricas, as grandes greves que nós viemos desenvolvendo ao longo do tempo, hoje estaria ganhando aí praticamente o salário mínimo, né? Então, se você de 70 cláusulas, simplesmente 79 cláusulas, que é o nosso acordo, a empresa quer excluir o acordo, ela quer deixar para o trabalhador o bagaço da laranja. Se alguém tem dúvida disso, isso daí foi colocado escancaradamente pela direção da empresa. Vale ressaltar também aqui que quando eu me refiro ao senhor Paulo Guedes como emissário, né, dos norte-americanos lá dos Estados Unidos, como ordem mundial, vale ressaltar que a Amazon ficou aqui no complexo operacional, levando todo o segredo tecnológico da empresa, né, toda a estrutura da empresa ficou aqui pairando sobre os setores, né, e, consequentemente, preparando para que esse momento chegasse e a privatização batesse na porta da empresa de uma forma que os trabalhadores teriam uma certa dificuldade e debilidade para poder se organizar. Só que graças à mobilização de toda a categoria, aqui em Minas, principalmente, que a gente tem desenvolvido todo o trabalho de execução das greves ambientais, que é uma greve que, acima de tudo, ela tem um cunho político, porque é um momento ímpar na vida de um dirigente sindical, que se esforça tanto para poder explicar para o trabalhador que antes de qualquer negociação salarial, antes de qualquer negociação econômica, o trabalhador ele tem que valorizar a vida. Essa é o grande X da questão,
É isso que a gente tem levado para vários setores que nós, quanto dirigentes do Sintect MG, a gente tem ido de setor em setor, explicando a importância. Os companheiros do CDD Glória encamparam aí uma greve ambiental, né, em defesa da vida, e mostrando para a empresa que a empresa ela tem que dar o mínimo de condição de trabalho. Esse governo que está aí, do senhor presidente Jair Bolsonaro, ele já havia sinalizado que iria mexer, né, nas NRs, colocando o trabalhador susceptível a acidentes, aos erros, e foi assim que tem sido colocado. Eles têm aprovado várias medidas com aproximadamente 95% das aprovações. É o Congresso mais pau-mandado que já existiu na história de toda a vivência aí dos brasileiros, né? E não tem muitas coisas boas para recordar, mas, dentre todas elas, esse Congresso é um Congresso vergonhoso, vamos dizer assim, diga-se de passagem. E as NRs foram mudadas, os trabalhadores, muitas das vezes, já não tinham lá essas grandes condições de trabalho, e agora o que a gente vê é a empresa com um plano nefasto, né, uma total negligência, a empresa a todo momento ela omite os dados, ela omite as informações, os trabalhadores que foram testados positivos, né, nos setores CDD Glória, Vespasiano, Calafate, PIT, CDD Sul, todos esses setores, a política da empresa é a mesma, é esconder, é bloquear para que não tenha acesso àqueles que possivelmente podem esclarecer melhor o trabalhador, porque até então esse vírus é um vírus desconhecido. Eu prefiro me apegar, né? Uma fala que eu gostei muito, é quando o Calil, né, que lá não morremos de amor pelo Calil, mas ele disse que, primeiramente, acreditamos que a Terra ela é redonda, né? Essa falácia, essa desconstrução que vai em desencontro, um cunho religioso, ora um cunho político. Isso aí a gente tem que desapegar esse tipo de estrutura que foi montado pelo governo federal, né, junto com o senhor Paulo Guedes, que o trabalhador um dia sim poderia ser patrão, e romper com os medos, porque o medo maior é o medo de perder a vida. É isso que o sindicato tem levado nos setores de trabalho, é isso que o sindicato tem explicado para os trabalhadores, é o medo de perder a vida, e além da vida do trabalhador, colocar a vida da família dele em risco. E graças a esse entendimento, a esse elo de ligação entre os trabalhadores e o sindicato e os diretores, né, da nossa base aqui de Minas, a gente tem levado até as unidades esse esclarecimento, e os trabalhadores têm percebido com muita facilidade que entre preservar a vida e correr o risco em prol de um detrimento de um lucro, que nós temos aqui como exemplo, a cidade aqui, eu sou de Betim, né, acompanhei de perto a tragédia, né, o assassinato em massa dos trabalhadores que foi aqui em Brumadinho, né, 272, participei, inclusive, de algumas audiências para poder fechar um acordo coletivo que atendesse a toda a categoria deles, e agora a empresa vem com essa proposta horrorosa que não contempla a nossa categoria, e, acima de tudo, quando a gente vai fazer essa fiscalização nos setores de trabalho, né, para poder apurar as denúncias contra o sindicato, a gente fica muito ansioso, porque nós vemos esse movimento sendo enganjado tanto por mulheres no setor de trabalho, as mulheres hoje que correspondem a 1/3 da nossa categoria, né, sendo linha de frente na organização. Isso é muito importante. As companheiras do setor de trabalho que preocupam, ao chegar em casa, como vai desprezar o uniforme, para que não contamine seu filho, para que não leve para dentro de sua casa toda essa enfermidade que muitos de nós, eu digo na sua infinita maioria, não conhece. A pessoa é jogada em uma vala, sem a presença da família, muitas das vezes não tem direito de ter um velório digno. E a direção da empresa, tanto o governo federal quanto o senhor presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é só uma gripezinha, é uma gripezinha que atravessou um continente e chegou aqui no Brasil com muita facilidade. Hoje nós já somos o segundo em número de óbitos. É um absurdo isso. Então, o trabalhador está no caminho certo, tem que fazer as greves ambientais, tanto com cunho político, para que a gente esforce cada dia mais para que essa greve aconteça e a empresa entenda que a mobilização do trabalhador é em defesa da vida, acima de tudo é em defesa da sua família, dos seus direitos, porque somente assim a empresa vai conhecer a força do trabalhador
e esse senhor Paulo Guedes, que há muito e muito tempo vem falando um tanto de besteira aí na mídia, usando a mídia para denegrir, inclusive ferir de privatizações aquilo que é do patrimônio brasileiro, que é os Correios, uma empresa de 367 anos, né? E que quem vai perder com a privatização somos nós, quanto trabalhadores, que vamos perder o nosso emprego, e o povo brasileiro, que é constituído na sua infinita e esmagadora maioria de cidades e municípios com menos de 5 mil habitantes, ou seja, um país totalmente ruralista e que depende do nosso serviço de qualidade. Então, nesse sentido que vai a minha fala, para poder caminhar junto aí e organizar, e lá na frente a gente, mais uma vez, dizer para esse governo que nós não vamos aceitar esse plano nefasto, esse assassinato que eles estão colocando aí para a nossa categoria de Correios. Fico por aqui. Obrigada, companheiro Igor. O Rai também já chegou por aqui. Bom, gente, a galera que está em casa pode participar comentando, mandando suas mensagens, mandando perguntas. Eu já vi aqui que já tem perguntas, Samuel já mandou pergunta. A gente vai ter um bloco só para responder, tirar as dúvidas da galera. Então, compartilha, curte, comenta, manda para todo mundo, dispara geral. A gente precisa muito que os trabalhadores estejam aqui ouvindo todo esse debate, porque a gente vai ter uma luta extremamente intensa no próximo período, e a gente precisa de todos os trabalhadores compreendendo muito bem o nosso papel nesse momento. E só lembrar, Igor, aí que você falou sobre a questão dos casos do corona, a empresa, inclusive, se negou em reunião a apresentar os dados de coronavírus com relação aos trabalhadores dos Correios, ou seja, caixa preta, não querem nem passar as informações. Se a gente não tem os números, como é que a gente vai combater alguma coisa se a gente nem tem a informação? Então, tudo muito bem articulado e a gente precisa denunciar isso. Só ler uns comentários, antes que eu caia de novo, né? Que tá um cai aqui. O Rogério Estevão Machado colocou aqui, ó, boa noite. Melhor chorar sobre as algemas e os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda, pois tudo isso vai passar. E teremos o nosso testemunho de ter lutado o bom combate e guardado a fé em dias melhores para todos. A Rosane Cordeiro colocou aqui, ó, categoria de luta discutindo seus problemas tão relevantes. A depender do governo Bolsonaro e a direção da empresa, trabalhamos de graça. A luta, companheiros. O Sindados MG estará junto com vocês. O Ceará também presente aqui. O Anderson Melo, saudade da luta do Sintect MG, mas vamos para a luta aqui da Bahia. Um soldado não foge a lutas. Abraços, amigos. O Márcio, greve até o fim, a maior greve da história dos Correios. O Fabiano Silva, vamos para cima. Márcio Fernandes, greve, a maior greve da história dos Correios tem que ser esta. Ou lutamos agora, ou acabam os nossos empregos. Então, a categoria já está dando o recado aí. Bom que a empresa assista muito bem a nossa live, que ela acompanhe, porque a categoria já começa a dar os resultados. Vamos convidar, então, a companheira Irani para fazer sua exposição. Boa noite a todos, companheiros que estão assistindo, pessoal do Sintect MG. É bom rever todo mundo numa situação em que a gente está discutindo, né? Infelizmente, essa situação não é nada agradável, né? Na verdade, muito dura, porque a gente teve, dentro da campanha salarial do Correio, a gente tem aí um aspecto diferente, né, das últimas campanhas salariais que a gente tem feito, né, é a questão da pandemia, né. É um problema novo para a gente, né, mas que os trabalhadores estão demonstrando com muito trabalho, né, com muita sobrecarga de trabalho, né, que o Correio é uma atividade necessária, né, dentro de um momento como esse, né? A categoria foi considerada como serviço essencial, né? Então, nós estamos aí junto com os profissionais da saúde, com os profissionais da segurança, né? Levando ali para todos a população, né? O pessoal está ficando em casa e a gente está trabalhando muito mais para levar ali uma comodidade para a pessoa que está fazendo a quarentena ali. Então, todo mundo já percebeu que o nosso serviço aumentou demais, né? E aí, no meio da pandemia, cá estamos nós em uma campanha salarial. E nós fomos surpreendidos, né, com
a empresa fazer uma proposta que é de reajuste zero, né, e retirar mais de 70 cláusulas do nosso, acabar totalmente com o nosso acordo coletivo de trabalho, né? Não bastasse, no ano passado, a empresa ter tirado do nosso plano, ter implantado, né, em 2018, ter implantado mensalidade e aumentado o compartilhamento do plano de saúde. No ano passado, ter retirado os pais do plano de saúde, né? Agora, a empresa vem com retirada de todos os outros benefícios. Para nós não é um segredo isso, né? Por quê? Porque a gente vem percebendo a empresa, né, aumentando muito mais a sobrecarga dentro dos setores de trabalho, né? E ela vem falando disso. Então, a gente, todo o momento, a gente vê lá o Paulo Guedes falar que funcionário público, né, é tudo preguiçoso, né, é parasita. A gente vê o próprio Bolsonaro, que para se eleger, né, quando da eleição, ele disse que iria privatizar a empresa, né, e os trabalhadores vêm segurando isso, né. Tem o próprio Paulo Guedes, que deu uma declaração recente, falando que nos próximos meses vai privatizar empresas estatais, né, e que dentro dessas empresas estatais está o Correio. Então, nós temos uma situação em que nós estamos trabalhando mais por causa da pandemia, né? Tem um percentual muito pequeno de trabalhadores trabalhando, chega a 10% de trabalhadores, né? Trabalhando em serviço remoto. A empresa, todo momento, ela pressiona esses trabalhadores, né? Para trabalharem, né? Que não remotamente, né? E nós, os outros trabalhadores que não estamos em trabalho remoto, né? A empresa também pressiona com mais serviço, né? Com distritão. Então, no meio da pandemia, o chefe quer aumentar o distrito, ele quer colocar você para poder trabalhar ainda mais, né? Fazer mudanças em que a gente trabalha ainda mais. Então, nós fomos, para nós não foi uma surpresa, né? Mas claro, a gente tem visto aí a mídia fazer uma campanha, né, de apoio aos serviços essenciais durante a pandemia, né, uma campanha falsa, porque apoia, mas os médicos estão morrendo, né, apoia, mas os trabalhadores do Correio estão aí, né, com a faca em cima da cabeça, do pescoço, querendo tirar, né, os nossos benefícios todos aí, né, então, e a gente vê que a empresa, nos últimos anos, vai muito bem, né? Só cresce, aumentou bastante o serviço, 70% durante a pandemia, né? E a gente está vendo que a empresa, apesar de ter, né? E apesar, inclusive, do general, né? O presidente dos Correios, elogiar os trabalhadores, falar que a gente está batendo meta e está entregando tudo e está excelente, os índices operacionais excelentes, né? Ele vem agora com a proposta que é retirar todos os direitos, né? E aí eu concordo aí com o Igor falando que nós mulheres ainda somos ainda mais atingidas, né? Porque é diminuir a licença maternidade, retirar aí o ticket durante a licença maternidade, por exemplo, retirar o auxílio creche, que é uma mixaria, mas que é aquilo, né, que ajuda a mulher trabalhadora, mãe de família, né, arrimo de família, muitas vezes, a continuar ali lutando mesmo nesse trabalho que é tão sofrido, né? Então, nós estamos aí com uma proposta, né, que é um tapa na cara do trabalhador que está se esforçando demais, né, e a única resposta que a gente tem, né, eu estou vendo o pessoal comentar aqui, é greve, não tem jeito, né, a única resposta que a empresa entende é uma mobilização maciça, e para isso o trabalhador tem que estar pronto, né, é por isso que a gente está falando aqui, vim participar aqui dessa live, para todo mundo entender o momento que nós estamos, né? E que nós somos realmente necessários e que a forma da gente negociar com esse governo aí, né, nazista, é realmente parar a produção. Então, nós precisamos sim fazer greve, nós estamos vendo
já tendo notícia de vários setores, né, onde já está pipocando essas greves ambientais. É um momento diferente, a greve pode não ser aquela greve em que nós vamos para a Praça 7, em que nós vamos para a porta do Correio Central, pode não ser essa greve, mas ela vai acontecer, porque a empresa ela não consegue, né, entender de outra forma que não seja parando a produção. Né? Então, assim, o governo ele vai ter uma resposta por parte dos trabalhadores que é de trabalhador de correio. É uma categoria de luta, sempre lutou, e nós vamos estar, mais uma vez, empenhados aí nessa luta. Então, já chamar os trabalhadores, né, a participarem das chamadas do sindicato, claro, com toda a segurança, né? E participarem mesmo. Dia 4 já está no calendário, greve mesmo, né? É isso aí, companheiro. Só ler aqui uns comentários, ó. O Kiko Bicalho colocou: Sorin, CDD Pitch, mais uma vez vai ter que lutar. Nada é fácil na vida dos excetistas. Vai ter que ser a maior de todas as greves. A Eliane Novaes colocou aqui, ó. Situação dramática dos trabalhadores que estão sendo obrigados a trabalhar sem condições e com a espada nas cabeças, perdendo direitos. Lutar pela vida, pelos direitos e contra a privatização. Samuel Brown colocou, ó, boa noite a todos, momento de lutar como nunca, porque o governo atual não está para brincadeira. Eles querem tirar tudo. Abraço aqui de Pirapora, Minas Gerais. A Cleide Oliveira comentou também, a categoria de Correios é exemplo na luta contra as privatizações. A Pamela Murta, um absurdo pensar que os trabalhadores estão colocando sua vida em risco para manter a empresa funcionando como serviço essencial e a empresa apresenta uma proposta absurda dessa. #greve. Então, vamos para cima. Vamos convidar, então, agora, já chegou por aqui o nosso coordenador jurídico, o Raimundo. Ok, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ouvindo. Oi? Estamos ouvindo, pode falar. Boa noite aos companheiros, né? E, em especial, a essa categoria excetista, que é uma categoria de luta, né? Com a tradição que impera na nossa história, e dizer que o momento, como não foi os anteriores, é um momento de luta. E esse momento de luta, mais do que nunca hoje, transparece resistência, porque toda aquela conquista histórica da categoria vem sendo paulatinamente retirada, pelo menos tentativas vêm sendo feitas, e a única forma que se encontra é a resistência. E nós estamos tendo, nesse momento, uma demonstração bem clara de como é que a situação vem sendo tratada. Vamos ficar restrito ao campo interno da ST, né, DRMG, que o sindicato vem travando uma luta diária, constante, hora a hora, para manutenção de ações de combate ao Covid-19, a expansão do coronavírus, e, infelizmente, a empresa não tem um mínimo de sensibilidade nesta pandemia e promove ações totalmente contrárias. Nós temos visto, neste momento, né, que os lucros da empresa vêm aumentando, não existe dúvida nenhuma em relação a isso, porque a utilização do sistema do serviço e-comércio aumentou e propiciou que a empresa justificasse o retorno de trabalhadores em situação de risco, em trabalhadores que coabitam com familiares em situação de risco, né? E essa situação toda em prol do e-comércio. A empresa mesmo já chegou a noticiar
que é um momento oportuno para expandir os seus negócios. Então, não se justifica a ausência de recursos para uma contrapartida econômico, social, muito mais social, em favor da classe trabalhadora, dos empregados da ECT. Isso se justifica muito em razão da situação que a empresa vem empregando diariamente, né? Nesse contexto básico, alguns colegas, né, alguns trabalhadores já optaram pela a greve ambiental e, nesse caso específico, particularmente, a greve ambiental ela tem força. Por que ela tem força? Porque são situações de força maior. A greve ambiental ela não é muito difundida aqui no Brasil, mas ela ocorre em momentos de força maior. E força maior ela passa exatamente por isso. A empresa busca o lucro, exige e expõe os trabalhadores, nega aos trabalhadores a distribuição, o cumprimento de ordens liminares que já foram deferidas. Ela nega aos trabalhadores a distribuição de máscaras diárias e descartáveis, como determinado judicialmente. Um gestor da empresa vem em juízo, em uma ação, e declara que a empresa sequer comunicou ao seu corpo gestor a existência dessa ordem judicial. Poxa, nós estamos diante de quê? De uma negligência, de um ato omissível administrativo plausível de responsabilização dos seus gestores, da sua administração. Nós estamos diante de um ato administrativo ativo de responsabilização dos seus administradores. Como é que o Ministério Público do Trabalho visualiza essa situação? Como é que o Ministério Público do Trabalho vai atuar nessa situação? Porque nós estamos diante aí de uma situação inusitada. O que ocorre? A empresa age da maneira como ela entende, apresenta uma série de documentos que, na prática, não correspondem à verdade, altera esses documentos durante a vigência da pandemia, tudo em desfavor do trabalhador. Existia um regramento interno empresarial que dispunha do afastamento, do isolamento social de todos os trabalhadores que estivessem, num primeiro momento, só infectados. Então, todos os seus colegas de unidade laboral, eles deveriam ser afastados e aquela unidade laboral ser fechada. A empresa, depois do ajuizamento da ação, com uma liminar, considerando esses aspectos documentais, que nós firmamos a convicção, ela altera o regulamento empresarial, afirmando que o isolamento seria apenas dos trabalhadores que estariam a 2 metros de distância desse trabalhador contaminado e não suspeito de infecção, como era a situação anterior. E pior ainda, ela não afasta ninguém. Então, nós estamos diante de uma situação de proliferação total da pandemia dentro dos quadros da empresa nas unidades laborais aqui da ECT, DRMG, base do nosso sindicato. Então, são situações atípicas. Nós temos dúvidas a respeito da higienização. A empresa não permite o contato direto da entidade sindical com seus trabalhadores. São situações que levam à propagação, à definição do conceito do que seria a greve ambiental, que seria exatamente para garantir essas situações mínimas de resistência à saúde desses trabalhadores, e não só a saúde física, mas a saúde mental também, porque todos estão sendo afetados. Um colega de trabalho é contaminado e ninguém ali dentro daquela unidade é afastado. Então, são situações atípicas que comportam, sim, a greve ambiental. E essa greve ambiental, ela não existe a necessidade, propriamente dita, de demais formalidades. Basta que exista esse perigo eminente e que os trabalhadores se conscientizem dessa problemática, desse perigo, e eles resolvam por si só. Aí caberia simplesmente ao sindicato
que organizasse essa paralisação de força maior. Então, a greve ambiental é uma paralisação de força ambiental para garantias mínimas de resistência do cidadão afetado em razão da sua dignidade, do seu valor, do valor social do seu trabalho, para que houvesse essa garantia. Então, diante disso, o momento é realmente disso, porque a situação se encontra em juízo, nós estamos tendo uma dificuldade imensa no nosso encaminhamento judicial dessa questão, por causa do rodízio de juízes que está ocorrendo, já se passaram 4 juízes nessa vara, então não existe uma identidade específica do juiz com aquela demanda, com aquela documentação, é impossível que o juiz leia para poder proferir uma decisão 10 mil folhas, a empresa junta documentos, e que nada alteram a questão prática. Então, diante desse momento, e até em razão da campanha salarial que já se encontra aberta, né, é importante que os trabalhadores avaliem, sim, essa questão de resistência da greve ambiental, principalmente ao lucro, porque nós entendemos com todo respeito que não possui condições financeiras para respaldar essa campanha salarial e reajuste e apresentar uma plataforma como ela apresentou, quer dizer, ela não apresentou nenhuma, é um desrespeito a toda a classe trabalhadora, é um desrespeito aos empregados, à dignidade e o valor desses trabalhadores que estão se expondo agora, sim, aos riscos iminentes da pandemia para aumentar os lucros, e esse lucro a gente não sabe para onde vai, porque a empresa alega que não tem condições financeiras. Então, essas são as considerações iniciais nesse momento, tá ok? E gostaria que me colocar aqui à disposição para os questionamentos, para as perguntas que, porventura, venham sendo feitas. Obrigado. Obrigada, Rai. Bom, é isso mesmo. A empresa ela não foi para negociar, né? Porque você ir para uma mesa de negociação querendo tirar tudo e dar zero de reajuste, isso não é negociação. Não pode nem ser chamado de negociação que a empresa fez. Bom, deixa eu só ler também aqui mais uns comentários, que a galera hoje está pilhada nos comentários aqui, ó. Samuel Ferreira. Aqueles que estão dormindo, submetendo a trabalhar domingos, meta de entrega de 190 objetos por dia, CE Pampulha, devem ser alertados agora. Se não brigarmos agora, quando acordarem, talvez não teremos pelo que lutar. O Amilar Carteiro. A direção da empresa vem com esta proposta vergonhosa de retirada de 70 cláusulas, deixando somente 9. Se não lutarmos no ano que vem, vão querer eliminar o acordo coletivo para, sim, entregar à empresa a preço de banana e jogar os trabalhadores para escanteio. Vamos à luta. O Cigano, Rio Grande do Sul, passou por aqui na nossa live também, deixou um abraço e muitas lutas. Está aqui um carteiro. A proposta da empresa é um tapa na nossa cara. Ou reagimos com firmeza, fazendo a maior greve nos setores administrativos e operacionais, ou vamos perder nossos empregos. É greve até a vitória. Marcelo Venâncio. Temos que lutar para manter direitos que conseguimos arduamente, inclusive com colegas demitidos. Não vamos deixar que esse governo fascista acabar com os nossos direitos, nossos empregos. O D. Várzea de Palma. O Daniel Oliveira, lá do CDD Nova Lima. Devemos lutar com todas as nossas forças contra a barbárie que está sendo praticada pela ECT e não vamos permitir a retirada de direitos nem a privatização. E aí o Jairo, do Sindelétrico, que é o presidente da CUT Minas, também deu uma passada por aqui, desejou boa noite para a gente, está junto na luta. Bom, então vamos chamar agora o companheiro Robson Silva, presidente do Sintect MG, para fazer suas considerações. Robson. Obrigado, Sara. Saudar todos os companheiros aí, né? Companheiro Irani, companheiro Igor, companheiro Rai, né? Dizer assim, para começar a minha intervenção, eu sou do comando de negociação da Fentect, né? Faço parte pela luta pelo socialismo, sou da organização do comando. E assim, o que a empresa fez foi um abuso. Não tem outra
outra palavra para explicar. É um ataque, um desrespeito com a categoria de Correios que tem que ser respondida com a mesma energia que eles colocaram essa proposta. A proposta é de retirar 70 cláusulas. Reduzir o nosso acordo coletivo a absolutamente nada. A empresa foi tão desrespeitosa na mesa de negociação que ela sequer apresentou o texto das cláusulas, querendo dar um golpe claramente nos trabalhadores dos Correios, mas um golpe assim, muito mal articulado. Mas nós sabemos por quê. Eles querem tirar as cláusulas históricas dos trabalhadores. Cláusulas que foram conquistadas com muito suor, com muita luta e com muitas demissões de trabalhadores dessa categoria. Hoje os trabalhadores que estão nessa empresa têm que ter sangue na veia, têm que defender com unhas e dentes todos os direitos que os trabalhadores do passado conquistaram, que a gente desfruta deles hoje. Não pode passar pela cabeça de nenhum trabalhador nesse momento a possibilidade de não lutar. É muito agressivo. Eu, em todos os tempos de negociação, nunca vi um negócio desse. É um ataque muito grande. E aí, é importante a gente destacar que isso aí, ó, tem a ver com o que a gente falou da pauta de reivindicação. É muito importante os trabalhadores estarem escutando agora, porque a gente fez um amplo debate sobre esse negócio de apresentar uma pauta mínima para a direção da empresa. Tá vendo que não adianta? Os patrões, eles não querem saber. A correlação de força que existe numa negociação é a luta de classe. Enquanto o patrão não quer te dar nada e fazer você trabalhar igual um escravo, os trabalhadores querem ganhar aumento, fortalecer a sua mão de obra e trabalhar menos. É uma relação inversamente proporcional. Não tem como você achar que o patrão ele vai ceder porque você vai pedir menos. Não é assim que funciona a negociação. E esse ataque da empresa é a prova cabal, que não adianta apresentar uma pauta mínima. Você tem que pedir o máximo que você puder. Agora, isso não é negociação. Isso é um desrespeito, né? A empresa que tá anunciando prêmios e prêmios ganhos devido à excelência na qualidade da entrega, anunciando lucro em cima de lucro. Na primeira reunião de negociação, a empresa mostrou vários gráficos e todos demonstravam lucro. Aí, na hora de apresentar a proposta, para beneficiar os trabalhadores que estão gerando esse lucro, porque quem gera o lucro é o trabalho, ela simplesmente fala que vai tirar absolutamente tudo. Quer que a gente trabalhe de graça. Agora o trabalho virou... nós vamos trabalhar, sei lá, sem ganhar nada, sem ter o que comer. Como é que nossas famílias vão comer? Ou seja, um desrespeito. Agora, isso tem a ver com a política do governo Bolsonaro. É isso. É exatamente o que falaram naquela reunião ministerial. É aproveitar a pandemia, como disse o Salles, para passar de baseada aos ataques. É aproveitar a pandemia para colocar no bolso do inimigo a granada. O inimigo é o trabalhador do correio, pô. O inimigo é o servidor público. O governo encara o serviço público essencial para a população brasileira, como tem demonstrado em meio a essa pandemia, como inimigo. E aí, o povo tem que se organizar. Isso aqui não diz respeito só ao correio. O povo tem que se organizar. A política colocada é a mesma política do governo federal. É a política para acabar com todos os nossos direitos, para depois
entregar um dos maiores patrimônios públicos do povo brasileiro, que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que está presente nos 5.570 municípios do país, nas mãos da iniciativa privada. O Correio, que faz toda a distribuição das urnas eletrônicas, faz todo o esquema, né, de distribuição social e que atende as populações nos lugares, nos rincões aí, mais distantes, ser entregue nas mãos da iniciativa privada. É um absurdo o que estão fazendo, mas essa é a política. Eles querem tirar tudo dos trabalhadores para privatizar a empresa. E aí, companheirada, privatizar quer dizer demitir milhares de trabalhadores. Privatizar quer dizer acabar com cada direito conquistado por essa categoria. Então, nós temos que mostrar nossa força. Nós temos que mostrar vigor nessa campanha salarial. Nós temos que mostrar que essa vai ser uma das maiores greves que esse Correio e que o governo federal já viram. Porque não é só uma greve para defender direito, é uma greve para defender a vida dos trabalhadores que estão sendo colocados em risco numa política genocida que está sendo colocada. É uma greve, é uma luta para defender não só os direitos, mas os empregos. Porque com a privatização, todo mundo será demitido, todo mundo será trocado por um trabalhador terceirizado. Então nós temos que ter ciência disso. E aí, fazer um diálogo bem fraterno aqui com todos os trabalhadores. Nós precisamos de mobilizar as bases de Rio e São Paulo. Os trabalhadores de Rio e São Paulo que estão me escutando aqui, eles têm que ou começar a movimentação, porque a campanha salarial ela é curta, não há tempo para a gente pensar muito, temos que construir a mobilização para tirar a greve em todos os locais do país. Temos que jogar firme com a direção da empresa, porque senão nós vamos perder absolutamente tudo. E aí, companheiros, isso aqui vai ser uma guerra. E todo mundo tem que estar preparado. Todo mundo tem que estar preparado, porque vai ser uma greve e vai ter que ser uma greve pesada, uma greve de ocupação, para a gente mostrar que quem manda no Correio é o povo brasileiro, e não meia dúzia de indicados políticos do governo que vem aqui para retirar e atacar essa categoria que sempre prestou um trabalho, um serviço de muita qualidade para a população. Então nós temos que ampliar esse debate, temos que chamar nossos familiares, temos que chamar toda a população brasileira, porque depois que fizerem com o Correio, vão atacar estatal por estatal, até entregar todo o patrimônio do povo, entregar a soberania nacional do país nas mãos desses abutres internacionais que estão querendo só arrancar os lucros das costas da classe trabalhadora. Isso aqui é um debate político. Nós temos que levar esse debate para a base, construir uma mobilização, porque nós temos que ajudar, como estatal, defender também as outras estatais, defender o saneamento que já foi colocado para privatizar, defender a Petrobras, defender a Eletrobras, defender o Serpro, defender todas as empresas públicas. E a luta dos trabalhadores do Correio tem que alavancar todas essas lutas nacionais para a gente dar uma resposta de conjunto para esses ataques que estão colocados pelo governo federal. Por enquanto é isso. Muito obrigado, Sara. Isso aí, companheiro Robson. Ótima a sua fala, jogando para cima. Temos que ir para cima. Sintect, MG, Sindicato de Luta. Inclusive, eu acabei de receber aqui a ligação do companheiro Pedro Paulo, fundador do Sintect, falando que está aqui acompanhando nossa live. Tá na luta, porque esse rapaz, né, nunca abandona a luta. E vamos para cima. Aqui, deixa eu ler os comentários. Maria Dolores, não há um momento igual nesse período. E se não lutarmos, deixaremos o mundo destroçado para os nossos filhos. Fabiano Reis, vamos para cima do general. Luiz Rocha, dia 4 de agosto é greve. Recua, general, vai ter luta. Trabalhador é coisa séria. Fora Bolsonaro e seu governo lambibotas. O Luiz Reis,
Quando a empresa tinha 140 mil funcionários, a PLR existia. Hoje continua o aumento de encomendas e com 40 mil efetivos a menos. Não tem como não ter lucros. Bom, então, Robson, já pegando aí sua fala, vamos entrar aqui nas perguntas. Pessoal que está em casa, manda sua pergunta, quem tiver dúvida, questionamentos. Só dá um toquezinho. Aproveita aí, estamos ao vivo no YouTube, com bastante gente assistindo. Se inscreve no nosso canal, põe lá o sininho, marca o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem informe do Sintec. Inclusive, a gente vai dar início agora ao plantão da campanha salarial. Tudo que acontecer na campanha, a gente já vai soltar o vídeo aqui, já temos o vídeo do companheiro Robson logo depois da reunião, então acompanhe a gente para ficar bem informado. Aqui nós temos uma pergunta do Samuel, ele falou assim, não temos como Perdão, deixa eu pegar aqui. Como será o movimento de greve nesse momento de pandemia? Vai ser passeata, assembleia? Como que a gente vai organizar essa greve, Robson? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Porque uma greve nesse momento, ela é uma greve que primeiro a gente reivindica o isolamento do povo, né? Mas a gente sabe que esse isolamento não será possível, mesmo porque a população mais pobre, ela não está isolada, né? É importante a gente destacar isso, que o isolamento ele não é para todos. Então, a exemplo de vários movimentos que estão saindo para a rua, a gente vai ter que fazer a nossa movimentação, vai ter que fazer as nossas assembleias, vamos ter que fazer as nossas greves, vamos ter que organizar um meio de fazer de forma a proteger os trabalhadores. O que a gente não pode é deixar de fazer. Então, nós, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que fazer, né? A política de liberação, de flexibilização, né, do comércio e tudo que está acontecendo no país, é uma política para colocar os trabalhadores para trabalhar. Porque eu escutei muito isso no início, na discussão da campanha salarial, e dizendo que não teria como fazer assembleia. Bom, no complexo operacional aqui trabalham mais de 800 trabalhadores. Estão todos lá. Todos os dias eles saem para trabalhar. Então, nós vamos ter que organizar movimentos de forma a garantir a segurança para que não tenha contaminação, mas nós vamos ter que fazer efetivamente. E não só trabalhadores dos Correios, nós temos que chamar centrais sindicais, né? Chamar as organizações políticas para construir uma mobilização imensa, né? E trazer a discussão de uma frente única das forças de esquerda. Nós precisamos derrotar esses ataques que estão acontecendo. Porque se a gente não sair para a rua, se a gente não criar a nossa mobilização, organizar o nosso movimento, na hora que acabar a pandemia, nós não vamos ter absolutamente direito nenhum. Então, é de extrema importância que a categoria entenda, de um jeito ou de outro, nós vamos fazer a luta. Então, todo mundo ficar ligado, principalmente nos informes que o sindicato passa, assistam as lives, entrem nos vídeos, entrem no Facebook, ligue para a gente tem grupos de WhatsApp, nós temos que organizar a mobilização e mais, construir um trabalho para fortalecer a organização sindical, porque o governo ele está atacando os sindicatos para enfraquecer os sindicatos, para depois ficar fácil para atacar os direitos dos trabalhadores. Então, chamo aqui os trabalhadores a se filiarem ao sindicato, a fazerem as denúncias, a chamarem os trabalhadores dos seus setores para acompanhar todos os trabalhos que o sindicato está fazendo, porque nesse momento, o único jeito de impedir os ataques é lutando. Isso nós não temos que ter dúvida. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Mas nós não podemos ter dúvida se devemos fazer ou não. Nós devemos fazer, tá certo? É isso. Beleza. Até porque a empresa não tem dúvidas quando é para atacar a gente, né? Então, Rai, tem uma perguntinha aqui para você, tá? É tanta gente passando, eu acabei não pegando o nome de quem fez a pergunta, mas é questão jurídica, falou o seguinte: e o ACT de 2 anos foi para o espaço? O Dias Toffoli vai reavaliar até
Como que está essa situação do acordo lá e do julgamento? Essa questão do acordo coletivo de 2 anos, ela é encaminhada pela Fentech. Então, é uma situação que nós temos que discutir com a direção jurídica da Fentech, né, na pessoa do Dr. Alexandre, para dar um posicionamento melhor a respeito disso. A princípio, existe essa dúvida em relação à continuidade dos 2 anos ou não. Prevalece momentaneamente a situação de 1 ano só, de acordo com essa decisão. Precisaria ser colocada em julgamento pelo pleno do tribunal, né? E aí a gente precisa fazer uma análise jurídica de como é que estão sendo feitas as decisões dos tribunais superiores em relação a esse tópico, né? Dentro dessa dinâmica. Nós já tivemos uma prévia agora a respeito disso, numa decisão se eu não me engano, do ministro Godinho, no tribunal, quando houve a sugestão pelo Ministério Público do Trabalho a respeito da possibilidade de extensão do acordo coletivo por 6 meses. E a decisão dele foi no sentido contrário, porque já havia uma decisão liminar prévia nesse sentido, né, do Supremo, um posicionamento do Supremo contrária. Então, a gente tem que ficar bastante atento a essas situações. Existem outras situações do ponto de vista jurídico também, que já houve uma proposição, seria interessante que nós fizéssemos um Conselho Nacional de Advogados, né, uma plenária de advogados de todos os sindicatos, para a gente poder debater essa situação e outras também atinentes à campanha salarial desse ano, né, como a manutenção, a questão da greve, uma série de situações. Então, a princípio, está prevalecendo essa tese de 1 ano só, né? Então, vamos aguardar aí o desenvolvimento e acredito que com 10, 20, 30, 20, 10 dias, talvez, no máximo, é possível que a gente já tenha um encaminhamento aí para o doutor Alexandre, na Fentech, e uma consulta aí que eu estou sugerindo, inclusive, para que seja feita com todos os advogados das outras entidades sindicais, né? E a gente poder debater isso aí, e aí, efetivamente, nós nos posicionarmos sobre com uma leitura mais clara do nosso ponto de vista jurídico coletivo a respeito do tema. Tá ok? Obrigada, Rai. Aqui a gente tem a Lourdes Sarmento comentou, mais uma vez os trabalhadores dos Correios saem à frente na luta, todo apoio a esta luta, Paraíba com vocês. Também tem gente de Goiás que está aqui presente na live, mandou um alô. A Pamela Murta, se o trabalhador pode trabalhar, também pode se manifestar, tomando as devidas providências. Interessante que eu acho que na Assembleia que o Sintec fez, tinha mais proteção e mais medidas protetivas do que quando o cara trabalha na empresa, né? Bom, Irani, aqui ó para você, Nayon Silva que fez. Irani, o trabalhador contaminado precisa fazer a CAT? E aí, se você puder, já explica como que é o processo para fazer a CAT. É uma boa pergunta, inclusive já de antemão fazer a denúncia de que a empresa ela tem se negado a fazer as CATs dos trabalhadores, tá? A empresa adotou um procedimento novo e aí ela enrola o trabalhador, né? Não emite, não valida a CAT e não registra a CAT, inclusive em tempo hábil, que é o prazo que a legislação prevê, que é de 24 horas, né, para essa CAT ser emitida e registrada, né? Então, assim, a empresa, ela vai se recusar, né? Ela não pode, porque ela não pode se recusar, porque as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, elas continuam valendo na pandemia, né? Durante a pandemia, não tem desculpa. Inclusive, nós somos
serviço essencial, nós estamos trabalhando do mesmo jeito. Então, o pessoal está se acidentando, e a contaminação por Covid, né? Devido o nosso trabalho ser um trabalho muito coletivo, né? O pessoal vai saber, nas agências os objetos são compartilhados, né? Nos centros operacionais, né, de triagem de encomenda, os objetos, CDLs, são compartilhados, né? Assim como nos CDDs também, os computadores, os smartphones, os sacos de DA são objetos, o nosso trabalho é muito coletivo, né? Então, a empresa, ela alega que está tomando os protocolos de segurança, né, que são colocados pela OMS, mas ela não está colocando, né? Então, o trabalhador, ele vai ser contaminado. A gente já tem péssimas condições de trabalho nos nossos locais, sem ventilação, a gente vem denunciando isso aí há bastante tempo. Então, o trabalhador vai ser contaminado, né? Trabalhando, em CDD, por exemplo, a gente trabalha a menos de 2 metros de distância, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, o trabalhador ele pode ser contaminado, a gente está vendo que está se contaminando, e aí fica aqui um apelo meu, né, para os nossos companheiros aí. Denuncie, coloca lá no grupo da unidade que você testou positivo, que você fez o teste, está aguardando o resultado. Sabe por quê? Porque o chefe está escondendo, o chefe está se negando a fazer a CAT. Então, o trabalhador, ele tem o direito, né, uma vez contaminado dentro ali do ambiente de trabalho, ele tem o direito de pedir a CAT, né, e a empresa tem que fazer essa CAT, ela não está excluída da responsabilidade de fazer a CAT. Ainda assim, né, se o trabalhador foi contaminado, né, ali durante o trabalho, e ele o chefe enrolar do jeito que eles sempre fazem, né, o trabalhador deve procurar o sindicato, né, ou até o médico que o atender no hospital, né, deve pedir a emissão da CAT, sim, porque é acidente de trabalho, né, e todo o afastamento da pessoa vai ser aí colocado como acidente de trabalho, né. Então, assim, a empresa continua sendo obrigada a emitir as CATs e o trabalhador deve exigir que a CAT seja feita quando ele aí testar positivo, né, tiver os sintomas e fazer o teste der positivo, né. Volto a repetir, caso o gerente se recuse a fazer, inclusive peça segredo da situação, não faz segredo, gente, vamos botar a boca no trombone mesmo, porque é a segurança, né, da nossa família, é a segurança da família dos nossos colegas que trabalham do nosso lado todos os dias que está em jogo, né? Então, vamos ser aí humanos e companheiros uns dos outros e denunciar todas essas questões. A CAT tem que ser emitida e continua sendo um direito do trabalhador, tá? E independente do acordo coletivo, a gente também tem que saber que a legislação exige, e o acordo, ele não pode suplantar aí a legislação, né, que é melhor para o trabalhador, que é a emissão da CAT, né? Isso a empresa não tem como dar pernada, né, e o trabalhador exigindo aí o cumprimento dessa norma, né? Pelos esclarecimentos. Inclusive, aqui, ó, o companheiro Nil Pimenta denunciou que lá no CDD Calafate, 6 profissionais positivos para a Covid-19. É uma situação complexa mesmo. Comentário aqui da Seninha, a empresa vai colocar a população contra a gente, isso é fato, os ataques são cruéis. Galera de Manhumirim, presente, o Cleto Carvalho, só dias trabalhados, sem direito nas férias e sem vale peru. Então, os ataques, eles são imensos e a gente precisa, de fato, se organizar. Ô, Igor, a galera fez aqui uma pergunta que eu acho que é bom a gente esclarecer aqui, ó. O que os trabalhadores precisam fazer para deflagrar uma greve ambiental? Então, é uma pergunta muito interessante, né? Que no momento como esse,
deveria se discutir a ampliação do acordo coletivo de trabalho, né, de 79 cláusulas para 140, 150 cláusulas, quem sabe, e com cláusulas na observância que vai no sentido de proteger a saúde do trabalhador. A empresa vem com uma total negligência e um estilo genocida, né, porque já teria sido anunciado lá atrás, essa questão das NRs que seriam mudadas, e a empresa usou isso afinco. Então, pois bem, a greve ambiental, ela pode ser uma greve, no caso, organizada pelos trabalhadores, né, com acompanhamento não somente do sindicato, mas também do cipeiro do setor. Eu vou dar um exemplo, no setor onde eu trabalho, no CDD, trabalhei um tempo no Calafate, e hoje o meu CDD de lotação é o CDD Betim Centro. Por várias e várias vezes nós tivemos que organizar essas paralisações pontuais, né, essas paralisações por questões ambientais, justamente pelas vans que entravam dentro da unidade, e o monóxido de carbono contaminava todo o ar do setor, um galpão hermeticamente fechado, e esse risco químico, tanto químico, quanto físico, quanto biológico, ele é nocivo à vida do trabalhador. Você inalar um monóxido de carbono é altamente perigoso, né? Então, esse tipo de greve é uma greve que o Rai fez essa colocação aí no início da fala dele, é bem pontual, que ela, diferentemente das greves que a gente tem, as greves convencionais, né, que as grandes greves, não que essa greve não seja, mas ela acontece de forma pontual, em setores aleatoriamente ou simultaneamente, e ela vem de forma a interromper a atividade do trabalho a partir do momento que a vida daqueles trabalhadores estão em risco, uma vez que, tanto para o setor público quanto para o setor privado, um trabalhador que trabalha no setor privado, por exemplo, numa fábrica da Fiat, se aquela máquina que ele está operando oferecer risco, ele interrompe a atividade, ela tem que ser consertada. Mas, muitas das vezes, os trabalhadores, a nível de Correios, é uma empresa de 367 anos, então, eles sempre arrumam um jeito de chamar aquele trabalhador, hostilizar o trabalhador, e as greves ambientais, ela acontecem dessa forma, porque a partir do momento que aquele trabalhador se sentiu acuado, aquele trabalhador testou positivo e o chefe recolheu o atestado dele e não informou os demais, sabendo que a empresa, se não me engano, dia 17 de março, havia soltado um documento no qual ela se comprometeria, né, a caso um trabalhador testasse positivo, os demais seriam colocados de quarentena, e ela mesmo, no meio do caminho, vem mudando a bel prazer e descumpre tudo isso. Só que aqui não tem ninguém bobo, aqui não tem ninguém que hoje não tem acesso à internet, que não está ligado ao seu sindicato, e a gente vai precisar disso. O sindicato vai ter que deslocar para os setores com a presença do cipeiro e a gente construir, assim, as greves ambientais mesmo, porque, por sua vez, é uma greve de muita importância para o trabalhador, para os sindicatos, para a federação, para que a gente possa construir de verdade uma grande greve aí no dia 4. Obrigada, Igor. Só ler aqui um comentário rapidinho do Ney Betim, que denunciou lá que no Paraná, depois que a galera fez a greve ambiental, todos foram fazer o teste com 14 dias de atestado. Só ficou o superchefe e o supervisor, mas se recusam em fazer a CAT. Coube ao sindicato emitir e o médico assinar. Quer dizer, é a mesma política para o Brasil todo, né? Não tem diferenciação, é atacar os trabalhadores, uma política genocida mesmo. Bom, galera, infelizmente, não deu para ler todos os comentários, para ver todas as perguntas, eu vi até que tem bastante pergunta aqui, aí vamos combinar com a galera, Robson, Irani, Igor, Rai, de depois da live ir nos comentários responder o pessoal, porque tem umas dúvidas bem interessantes, o pessoal perguntando sobre a questão do ticket de alimentação com relação ao acordo, enfim, tá? Então, a galera, fica aí o compromisso de, ao final da live, e comentar e responder. Bom, vamos chamar aqui para fazer o seu encerramento. Rai, se você puder, eu já vi que tem até alguém perguntando sobre o PCCS, então, se no seu encerramento você puder dar uma pincelada sobre isso. Vou aproveitar, vou dar uma pincelada em algumas situações, tá ok? Inicialmente, em relação a essa pergunta que foi feita para o Igor, eu gostaria de fazer uma pequena consideração. A exposição do Igor foi muito pertinente, tá ok?
E existem algumas pequenas considerações que eu fiz na anotação. A primeira é o seguinte: em relação ao trabalhador infectado, e fazendo até um nexo com a resposta que a Irani também deu, relacionada à CAT, em relação à ausência de infecção familiar, por exemplo, o trabalhador que foi contaminado, ele vai ter uma lógica inicial, qual seja, ele não sofreu, não existe caso de infecção na sua família. O único trajeto que ele faz fora da sua casa é ir para o trabalho. Se ele foi para o trabalho e foi contaminado, seja no trajeto de ida ou de volta, ou na manipulação e triagem de objetos, que a gente sabe que realmente é possível que isso ocorra, porque esses objetos passam na mão de não sei quantas pessoas, a forma como são armazenadas, essa situação toda. Então, existe ali um indício favorável ao encaminhamento dessa contaminação no ambiente ambiental, tá ok? O ambiente laboral, a gente tem detectado situações atípicas de infecção, como essa que foi mencionada por você, Sarinha, a respeito lá do companheiro que afirmou que lá no CDD Calafate existem 6 contaminados. Então, o que a gente precisa em relação a isso? A gente precisa que esses 6 contaminados, ou que os próprios trabalhadores do CDD Calafate se reúnam e exijam que esses 6 casos sejam tornados públicos, porque isso é de interesse público. Isso transcende, inclusive, a questão subjetiva do trabalhador contaminado, que se sente coagido, se sente com receio de demonstrar o seu caso e sofrer alguma sanção da empresa, porque a gente está sabendo que isso está acontecendo. Já chegou ao nosso conhecimento de pelo menos 3 casos que eu conheço de trabalhadores que foram contaminados e esses trabalhadores se recusaram a fornecer o nome e documentos comprobatórios porque tinham receio de sofrer sanção da empresa. Então, isso é uma questão muito grave, demonstra um assédio em cima desses trabalhadores e que a gente não pode permitir em relação a isso. Então, como transcende essa situação deles subjetiva, é importante que o coletivo haja, porque o coletivo está sendo afetado. Então, nós não podemos aceitar essa situação, não é mesmo? E a empresa insiste em não apresentar essa relação de contaminados, que está, inclusive, previsto no seu regramento interno. E a gente tem essa comprovação a partir do momento que um gestor do CDD Venda Nova deu um depoimento judicial afirmando que a empresa sequer informou a existência desse processo judicial que corre na 28ª Vara do Trabalho, quer dizer, omitindo uma questão que eu entendo que é de ordem pública, numa questão de pandemia. Então, a situação é gravíssima e eu estou na expectativa que o Ministério Público do Trabalho se manifeste em razão disso, por causa do interesse da sociedade, que foge ao interesse sindical da nossa categoria, tá ok? Em relação a isso. Em relação à questão do PCCS, o processo está em andamento em fase de liquidação e execução de sentença, foi designado um perito para fazer o levantamento de valores, fazer a perícia técnica, né? O que já não era de se esperar pela própria campanha salarial, onde a empresa apresentou uma proposta zero de reajuste, né? Que isso não significa nem comédia, graça, isso é uma falta de respeito total com o trabalhador, num momento desse, onde o poder aquisitivo vem caindo gradativamente, e ela me apresenta uma proposta dessa quando ela está tendo lucros. Aí que a gente já tem conhecimento, que nós, inclusive, já abordamos na primeira manifestação nossa nesse dia, nessa noite. E a empresa apresentou valores zero dentro da sua planilha, sob o argumento que os trabalhadores não teriam direito nenhum a receber nada. É uma situação atípica, né? E se não é comédia, passa a ser drama. Infelizmente, esse é o posicionamento da empresa em qualquer situação. A mesma situação ocorreu na ação do AATT, que a empresa, depois de apresentar os seus valores, o que a empresa fez?
ela simplesmente numa manobra, a exemplo dessa que está ocorrendo com o Covid, onde ela altera os seus regramentos internos para poder prejudicar a saúde e expor mais o trabalhador ao risco, ela voltou atrás na hora de inscrição para pagamento dos valores, apresentando um erro e que esse erro reduziria os valores dos trabalhadores. Então, nós já fizemos a manifestação, amanhã, inclusive, nós estamos entrando com um agravo de petição em relação a isso aos ATTs, tá ok? Então, seriam essas situações. E, em relação também, vou aproveitar agora aqui a deixa, em relação à ação também coletiva, relacionada aos trabalhadores que ingressaram na empresa após, em razão do concurso, o edital 2011, e esses trabalhadores, eles tiveram durante um período a recusa empresarial de atendimento aos seus dependentes. Então, nós ingressamos com uma ação civil coletiva, ela foi julgada favorável, ela apurou, inclusive, uma multa em favor dos trabalhadores, 20% correspondente ao dia de salário de cada trabalhador que foi prejudicado. Nós pretendemos soltar uma nota de amanhã até sexta-feira, nesse sentido, pedindo para que esses trabalhadores, no prazo de 5 dias, forneçam os nomes, né, e o valor do salário do dia, para que eles possam ingressar aí essa multa aí em favor de cada trabalhador nesse sentido. Acredito que seja basicamente essas questões imediatas de ordem coletivas que a gente poderia fazer para... Tá ok? Só para fechar, Sarinha, só para poder fechar. A última é relacionada ao Banco Postal, que se encontra no tribunal também aguardando julgamento do recurso que nós fizemos. Tá ok? Muito obrigado. Valeu. Ô, gente, vamos fazer uma exceção aqui hoje nessa live? Queria combinar com a galera de casa, tem um tanto de pergunta interessante e a audiência nossa aqui está bem alta, porque o trabalhador tá todo mundo bem preocupado com a situação. Então, podemos fazer mais uma rodada de perguntas aqui? Pode ser? O Rai já respondeu umas 10 agora, né? Que ele mesmo fez, ele mesmo respondeu. Então, vamos aqui, ó. Irani, vamos para você, ó. Tinha uma pergunta, o rapaz falou o seguinte: se eu faltar de serviço no dia da greve, eu sou punido pela empresa? Não deve ser, né? Ele não deve ser, porque nós temos direito constitucional de fazer greve, né? Até que arranque, que esse governo reacionário aí arranque isso da Constituição, o trabalhador ainda tem o direito de fazer greve, né? Então, se você faltar, você não pode ser punido, né? E se for punido, tem que ser denunciado como punição ao seu direito constitucional, né? Aí uma afronta ao seu direito constitucional de fazer greve, né? Então, a resposta é: não pode ser punido. Se vai, é diferente, porque a gente tem que entender que essa é uma luta bem renhida, né? Então, se a empresa é uma queda de braço, né? Então, a empresa pode sim colocar uma força na queda de braço? Pode sim, mas ela está errada. Então, nós também vamos empenhar a nossa força para estar junto aí com cada companheiro que luta junto conosco, né? Dia 4 é greve. Saíra, né? Igor, já que você falou aí da greve ambiental, tem mais uma pergunta para você, tá? O pessoal falou o seguinte: boa noite. É possível fazer a greve ambiental de forma individual? Pois bem, como eu havia colocado, a greve ambiental ela é uma greve legal, ela tem que haver a interrupção da atividade, né?
para que o trabalhador não continue exposto ao risco, e ela pode sim ser uma greve de forma individual. O ideal é que não seja. Mas no setor, por exemplo, os interiores, onde a agência é unipessoal, né? Um assalto, por exemplo, é uma greve por questão de ambiente de trabalho. E só tem aquele trabalhador. E a empresa não adotou medida nenhuma para poder um risco físico, aonde chega um assaltante, né? Isso é muito recorrente na nossa empresa, a qual os Correios quer manusear valores e muitas das vezes não quer colocar uma porta giratória para o trabalhador, né, que ali está na agência, sabendo que o Banco Postal deixou muita gente, através do Banco Postal, o Correios levou aí 15 milhões de novas contas abertas, né, a nível de Brasil, porque é a única instituição que está presente nos 5.570 municípios, mas trouxe também muito transtorno para vários trabalhadores que sofreram assaltos. Eu quero ressaltar aqui que a nossa categoria, quando o Robson fala sobre direitos históricos, né, inclusive a nossa categoria é a única categoria que tem o direito de fazer, de ter uma CAT preenchida referente a um assalto sofrido, né? Então, a greve ambiental ela pode ser feita sim, a partir do momento que o trabalhador está com risco tanto físico, quanto químico, quanto biológico no setor de trabalho, ele tem que puxar a greve ambiental, seja de forma individual ou seja de forma coletiva, onde há maiores números de efetivo de trabalhadores. Beleza, companheiro Igor. Só ler aqui 2 comentários. A Marília colocou aqui, Marília Maia. Não dá para aceitar o que acontece hoje com vocês e o que está acontecendo com os servidores aqui em Minas Gerais. É muita maldade dos desgovernos Bozo e Zema. Fora Bozo, fora Zema, com garra e fé venceremos. E o Cleiton, de São Paulo, mandou também, deixou uma mensagem aqui para a gente. Boa noite a todos. Aqui em São Paulo, as coisas não estão fáceis. A empresa está pressionando os trabalhadores, está fazendo descaso com o colaborador, pressão total. Tem companheiros morrendo e a empresa não está nem aí. E agora vem com estas retiradas dos nossos benefícios conquistados historicamente. Ô, Robson, então vamos lá, 2 perguntas para você, tá? Aliás, tem até mais, tem 3, em 5 minutos. Faz que nem o Rai, responde 10 de uma vez só. Boa noite, como funcionaria essa proposta da empresa com relação a vale alimentação / refeição? Aí o Romeu Castro perguntou por que a gente tem que esperar até o dia 4 para fazer a greve. E a Dolores também colocou aqui, Robson, a greve dos excetistas agora vai fortalecer a luta contra as privatizações. É importante a unidade com as outras categorias agora? Na verdade, eu acho que é mais para comentar isso aqui, né? E aí o pessoal dos petroleiros também deu uma passada por aqui. A companheira Neila Batista, que é assistente social, uma companheira de lutas, bem aguerrida, está sempre junto com a gente, deu uma passada aqui na live. Boa noite, companheiros e companheiras. Absurda essa situação que a empresa coloca os trabalhadores. Firme na luta com vocês. Obrigada, Neila. Então é isso, Robson. 3 perguntas, mete bronca. Bom, primeiro a questão do vale alimentação e vale refeição. A empresa ela já vem com essa proposta, já tem bastante tempo, já tem uns 3 acordos coletivos que ela tenta fazer alteração do ticket para pagar o ticket, que ela está falando que vai aumentar o valor do ticket. Mas ela quer pagar o ticket somente no dia trabalhado. Então, se o trabalhador, por exemplo, se acidenta, está afastado, ele não tem direito de receber o ticket. Se por qualquer eventualidade ele não vai no dia trabalhar, ele não recebe o ticket desse dia, né? Então a gente avaliou essa proposta e isso é muito prejudicial para os trabalhadores, né? Na verdade, ela quer fazer uma política de reduzir o pagamento de tickets, né? Que a gente conquistou com muita luta no passado e a categoria não pode de forma nenhuma abrir mão dessa condição do ticket hoje, né? Então,
Primeiro, essa questão do título. Sobre fazer a greve agora. O que acontece? Nós precisamos desse debate prévio. Nós precisamos de mobilizar as bases. Né? Você viu o Cleiton de São Paulo trazendo um recado para a gente aí. Tem que mobilizar as bases dos maiores sindicatos. Tem que dar tempo para a gente organizar uma ampla mobilização, porque não vai ser uma greve qualquer que vai impedir os planos da empresa. Vai ter que ser uma greve muito pesada, como eu coloquei aqui no início. Então, a gente só não faz a greve agora porque ainda está estruturando, né? Porque motivos já tem. É um muito abuso. A empresa apresenta lucro e, ao passo que ela aumenta o lucro dela, ela apresenta retirar todos os direitos históricos da categoria. Então, só isso já, né, definiria aí uma greve da categoria. Mas é muito importante construir com o coletivo, né? Importante, inclusive, não só construir a greve com os trabalhadores dos Correios, mas também com as outras categorias que têm database agora no segundo semestre, né? Bancários têm, petroleiros têm, eletricitários que estão em negociação, né? Então, deve ser um amplo movimento, porque é o que eu falei, não vai ser só a categoria de Correio que vai barrar isso, não. O ataque, ele é muito pesado e ele é para dar o tom de desmoralização das categorias. O governo está fazendo isso com o Correio para poder ver se a gente sucumbe a esse ataque. Se a gente sucumbir a esse ataque, eles vão tratorar, a expressão é essa, tratorar todas as categorias que virão pela frente. Então, categoria de Correio, que é uma categoria de luta e que sempre esteve em luta em todas as oportunidades, ela tem que se mostrar firme para impedir o ataque, não só, né, dos seus direitos, mas também ampliar esse debate com outras categorias. E, por último, mandar um abraço aí para o meu companheiro Luciano de Assis, lá da Restinga, lá do Rio Grande do Sul, Cigano, a galera toda do Rio Grande do Sul acompanhando também, Paraná, Ney, galera toda aí nos acompanhando, Paraíba, tem muito estado aí, viu, Sara? Um abraço, obrigado. Tenho, a galera tá toda aqui, tá bombando a live hoje. E é importante. Então, o pessoal que está em casa, compartilha mesmo, divulga. Quanto mais a gente subir, mais visualização o vídeo vai ter, vai alcançar mais trabalhadores. A gente só pode contar com a nossa imprensa, porque, como foi dito até aqui nos comentários, né? A imprensa oficial, ela é patronal, a empresa trabalha com primeira hora, trabalha com tanto de empresa, a gente só tem esses mecanismos. Então, a gente tem que reforçar mesmo os nossos canais de comunicação. Galera, tem que dar a força, curtir, compartilhar, curte nosso Face, acompanha a gente no Insta, no YouTube, Sintect MG. Toda semana tem vídeo novo para deixar a categoria bem informada. Ô, Robson, vamos aqui, ó, deixa eu ler alguns comentários. Bom, o pessoal que está na live entendeu que não tem outro caminho a não ser a greve, né? Luciano Almeida de Assis, não tem história, é greve. Venilson Fernandes, não tem jeito, trabalhadores, é greve geral. A Shirlene Fernandes, é greve neles. Então, a galera aqui já entendeu. Aí tem gente que está perguntando se a greve será a moda antiga ou se terá um novo modelo. Aí, Robson, quando você for... Acho que todo mundo podia falar como é que a gente tem que fazer a luta quando for fazer as considerações finais, beleza? Bom, então vamos chamar aqui a galera para o encerramento. Ô, Igor, podemos então começar com você? Ok. Diante do cenário atual, é lógico que nós não podemos passar despercebido que existe um conjunto de leis, né, que vai fazer de tudo para inviabilizar qualquer tipo de reajuste do trabalhador. Qualquer, seja de qualquer categoria. O patrão já disse que não vai dar aumento para ninguém. Em contrapartida, nós precisamos empreender uma força necessária para que o patrão ceda e forneça o reajuste e mantenha os direitos, não a retirada de direitos. Tá ok? Tá ouvindo, né?
esse conjunto de leis, eles vai fazer com que aquilo que a Irani falou. Nós temos a obrigação, nós temos o dever de defender o nosso direito. É lógico que esse plano de atuação nós vamos tirar juntamente com os trabalhadores, os sindicatos e também as federações. O que nós não podemos fazer é passar despercebido, é fingir que não está sabendo que o acordo não vale para 2 anos, porque a gente está em campanha salarial, e o sindicato colocar o bloco na rua. Se podemos trabalhar 8 horas por dia, então que façamos a greve. Eu não me engano, se quem comentou, alguns companheiros aí, está corretíssimo essa análise. Essa análise é a análise mais perfeita que eu já acompanhei até agora. Temos que fazer a greve, para poder fazer o quê? Torcer o braço do patrão. Não tem outro jeito, não tem outra forma, e aquele companheiro que, porventura, se abdicar de correr atrás do seu direito, porque é um dever defender a família. A obrigação do companheiro é defender seus filhos, a sua família. A minha obrigação, quanto pai, é defender o direito dos meus filhos, da minha família. Então, o recado está dado, o sindicato vai estar rodando setores, e o plano de atuação, ele vai ser tirado ao longo da construção. Sabemos que vamos nos deparar, saindo de uma era de panfletos físicos, grandes greves nas ruas, passeatas, e vamos entrar agora numa era digital. Mas assim como o patrão se vale da Covid-19 para poder retirar tudo que o trabalhador conquistou ao longo da sua história, nós também temos que olhar para frente, erguer a cabeça e ir para cima e dizer: eu não aceito a privatização dos Correios, eu não aceito que eu perca meu emprego, eu não aceito que o povo brasileiro abra mão dessa empresa majestosa, e eu também não aceito que chegue até minha casa e tire meu sustento. Recado está dado, conto com a presença de todos os companheiros, seja por live, seja para as assembleias que virão. Vamos junto, vamos forte, porque amanhã não tem nada para nós não, é hoje e agora. Beleza, companheiro Igor? Só registrar aqui, ó, Espírito Santo na luta, junto com o Sintec MG, o Alex mandou. Rosane, que é a coordenadora de cidades, de novo, a greve terá máscara, álcool 70 e distanciamento social. Mas vamos para a luta, vamos junto. Só registrar aqui, ó, galera, deputada Beatriz Cerqueira mandou mensagem aqui, dando todo apoio, se colocando à disposição dos trabalhadores dos Correios, deputado estadual, falou que está à disposição do Sintec, está junto aqui na luta. Bom, companheira Irani, vamos com você para fazer as considerações finais? Bom, companheiros, é bom a gente vai ter essa conversa aqui, né? E eu acho que a partir desse momento que a empresa colocou essa proposta aí dura, né, para todos os trabalhadores, ela mostrou, né, que o general, né, que esse governo, ele não está de brincadeira. Ele quer retirar, ele quer enxugar a folha dos Correios para privatizar essa empresa aí de graça para a Amazon, para a Total Express, né? Ele quer entregar de bandeja a nossa empresa. Então, nós sabemos que a privatização significa demissão dos trabalhadores. Então, essa campanha salarial, como a gente vem falando há alguns anos, né, que todo ano a gente tem que lutar de novo pelos nossos empregos. Então, ela é uma luta pelos empregos, é uma situação nova, sim, mas nós vamos dar um jeito, né? E vamos fazer greve, sim. Então, eu acho que cada trabalhador tem que conversar com um colega de trabalho, né, que vai perder o 30%, que vai perder o adicional de quebra de caixa, que vai perder o ticket, né, que vai perder todos os direitos que nós conquistamos aí, que nós viemos trocando, né? A empresa colocou, né, naquele primeira hora, dizendo que os trabalhadores não têm direitos, né, que tenha benefícios, então, que ela pode cortar, né? Isso não é uma verdade, porque esses direitos nós conquistamos com muita luta, né, e com o emprego de vários companheiros nossos no passado. Então, nós realmente temos que manter, né, os nossos direitos aí. Não vai ser fácil sobreviver com o salário mínimo, não, né? Talvez para outras categorias terem corte de benefício já é difícil, mas para a gente que tem um salário tão baixo, né, é muito mais difícil. Então, a gente tem que conversar com o colega de trabalho, tá, que está trabalhando lá do nosso lado todos os dias, e a gente tem que partir para a luta.
Não tem. A empresa não conhece outra forma que não seja. Está lá o comando de negociação de todos os sindicatos, representantes de todos os sindicatos, está lá negociando, e o que a empresa tem para oferecer é mais trabalho e menos direito. Então, nós temos que ir para cima. Nós queremos a manutenção dos nossos empregos e a manutenção dos nossos direitos conquistados. E ainda aumento, tá? E bônus também, porque nós estamos trabalhando mais ainda na pandemia. Então, se a empresa quer a continuidade, né, das entregas para a população, ela tem que retroceder aí. Então, para a empresa retroceder, é greve. Está marcado, é dia 4, e vamos todo mundo para cima. É greve contra o governo Bolsonaro, contra o general do Correio e a favor dos nossos empregos e dos nossos direitos. Fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Obrigada, companheira. Aqui, ó, Maria Dolores. Muito bem, Igor, colocar o bloco na rua. Se o governo não protege o trabalhador exige o respeito. O Cleiton, dessa vez não adianta os trabalhadores ficarem falando que o sindicato está fazendo terrorismo. A própria empresa está soltando os boletins. O Ramon colocou aqui, ó, a greve basta não estar trabalhando e em contato com o sindicato. Já é uma greve de distanciamento social. Aí, Ramon, é o seguinte, quem é grupo de risco e quem coabita faz greve dessa forma. Quem não é grupo de risco tem que ir para a rua com distanciamento social, para a gente pôr o nosso bloco, o pessoal ver que a gente está lá fazendo barulho mesmo na porta da empresa. Aqui o Venilson, não podemos deixar o que está acontecendo, falta de respeito com o trabalhador e principalmente com o consumidor, que além deles, nós trabalhadores estamos sendo lesados por esse governo autoritário e tirano, para vender, na verdade, doar para os capitalistas e abutres. A Cleide Oliveira, que também aqui, ó, servidores municipais de Belo Horizonte, pessoal que teve da saúde, que teve que fazer uma briga tremenda com o Calil para conseguir, tiveram que entrar na justiça para conseguir os EPIs para os trabalhadores, e também virou surto, né, as UPAs, o pessoal tudo trabalhando sem os equipamentos. Greve sanitária pela vida, greve em defesa dos direitos e pela manutenção dos empregos dos trabalhadores dos Correios. Ô, Rai, dessa vez é consideração, viu, Rai, com suas considerações finais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do contato com os trabalhadores e deixar uma mensagem de agradecimento aqui para os meus colegas advogados, doutor Ubi, doutora Letícia, doutora Damastor, doutor Luiz Cláudio, a doutora Luciana, e a nossa Janete também, porque nós estamos trabalhando sem parar nesse período de pandemia, e deixar uma mensagem para os trabalhadores que nós estamos, o Departamento Jurídico do Sintec MG, com a coordenação administrativa do Alisson, tem feito um trabalho incansável em busca do atendimento dos trabalhadores, e nós estamos aptos para dar essa assistência e nos sentimos muito honrados de poder estar ao lado de vocês nessa luta. E para encerrar, é só fazer uma alusão, né, que o trabalhador perguntou aí ao Igor a respeito de como se fazia a greve. Vou fazer uma alusão aqui, como não poderia deixar de ser, eu que sou fã do Led Zeppelin, e rock é mesmo. Então, greve é greve mesmo. Vamos que vamos. Um abraço. Obrigada, Rai, é isso mesmo. Vamos que vamos. Ô, gente, também registrar que eu acabei de receber mensagem aqui do Rogério Correia, deputado federal aqui por Minas, também declarando o apoio dele aos trabalhadores dos Correios, falando que está junto na luta, que precisar, só contar. Irani, a galera aqui, ó, aplaudindo sua fala. Parabéns, Irani, grande Irani, é isso aí, guerreiro. Pessoal, todo mundo jogando para cima. Ô, Robson, então, vamos às considerações finais, suas considerações? Vamos lá. Primeiro, para começar minhas considerações, eu quero fazer uma denúncia aqui,
que tem a ver com a Diretoria Regional de Minas Gerais, que nesse momento o SESMIT, que é o Departamento lá de Saúde e Segurança do Trabalho, ele está desfalcado nesse momento. E a empresa já recebeu várias multas, não só em Minas Gerais, mas nacionalmente, por não tratar de forma adequada a equipe de segurança do trabalho, que deveria, nesse momento, dar as respostas à categoria diante da pandemia. Então, o novo prédio, né, o Elefante Branco, né, que é uma construção no meio do nada, que está lá na BR-040, que o Correio gasta milhões em aluguel, né, está lá sem o engenheiro de segurança do trabalho. Os trabalhadores, tanto efetivos quanto terceirizados, estão abandonados lá. O prédio já teve vários casos de contaminação por coronavírus. E deixar essa denúncia aqui, que no momento em que os trabalhadores mais precisam da medicina do trabalho, esse setor está desfalcado. Então, deixar essa denúncia. Outra denúncia que eu quero fazer é que o general Floriano, o indicado pelo governo Bolsonaro, acabou de contratar uma equipe de advogados pagando 15 milhões por ano, um contrato de 4 anos. Ou seja, a empresa tem todo um setor de advogados. Para que seria um novo setor de advogados? Para se defender de quê? Então, fazer essa denúncia, porque ao passo que a empresa está gastando rios de dinheiro para poder se defender das irregularidades que ela está cometendo, eles estão colocando a retirada de todos os direitos dos trabalhadores que foi conquistado por muita luta. Então, fazer essa denúncia aqui, a gente registrou isso em ata da reunião de negociação, que é um absurdo, né? Um gasto totalmente desnecessário, e querendo retirar aí direitos dos trabalhadores, prejudicando aí toda a categoria e suas famílias. E também eu quero deixar a solidariedade de classe aqui, né? Nós, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, da LPS, uma solidariedade, mas uma solidariedade que chama que mostra que está também ombro a ombro para compor uma luta diante dos ataques que o governo estadual está fazendo aos servidores. O ataque aos servidores aqui estaduais, né? No momento da pandemia, o governo Zema quer acabar com a aposentadoria de todos os servidores. Então, deixar aqui essa denúncia, dizer, né? Os trabalhadores aí do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Sindiúte, né? Demais trabalhadores, a CEPSENG, companheira Marília, que está na luta, também o Zema querendo acabar com o IPSENG, né? Que é o sistema de saúde dos servidores aqui, e mostrando que está muito alinhado com a política nacional do Bolsonaro, né? Aproveitando a pandemia para poder atacar literalmente os direitos dos trabalhadores. Então, nos colocar aqui ombro a ombro com os servidores aqui do Estado, segurança pública, todo mundo, para a gente construir uma luta em defesa da aposentadoria dos servidores aqui, tanto no âmbito estadual, quanto também no âmbito municipal, como bem colocou a companheira Cleide aí. E, por fim, dizer para todos os trabalhadores aqui, o nosso acordo coletivo, ele foi alterado pela liminar do Dias Toffoli. Ele só vale 1 ano de acordo com a liminar. Então, essa campanha salarial, ela é mais que necessária, mas mais que necessária, todo mundo está ligado para poder lutar. Lutar de verdade. Essa é a hora de lutar. Agora, não dá para ninguém esconder. A empresa está se preparando para a privatização. Privatização, ela quer dizer demissão de milhares de trabalhadores, ela quer dizer precarização do trabalho. Privatização, como a gente costuma dizer, ela significa privatização, ela escraviza, mutila e mata trabalhadores. Então, deixar bem claro aqui que
nós do Sintec MG vamos alavancar a luta, né, dos trabalhadores aqui em Minas Gerais e que essa luta contagie os trabalhadores de todo o país, porque essa será uma guerra que nós vamos ter que enfrentar contra aqueles que nos consideram inimigos, aqueles que querem tirar todo o direito do trabalhador, todo o sustento nosso, das nossas famílias. Então, essa luta, ela é uma luta não só em defesa dos direitos, mas em defesa da vida, contra a privatização da empresa e pelo fora Bolsonaro e todo o seu governo, né? Porque o Bolsonaro é o nosso patrão direto, o governo federal é o nosso patrão, e a nossa luta, já que o patrão quer tirar todos os nossos direitos, nossa luta é principalmente contra o nosso patrão. Então, fora Bolsonaro, fora todo o seu governo, por um governo dos trabalhadores da cidade do Campo. É isso aí, Sara. Muito obrigado. Obrigada, Robson. É isso aí, vamos para a luta. Só galera aqui do Rio mandando um abraço aqui para a gente, falando que é um prazer assistir direto do Rio. Vamos à luta, companheiros. A pandemia não tem culpa das falcatruas que o governo quer empurrar para cima de nós. Galera do Pará também está aqui presente, mandou um abraço. Nossa, tem bastante comentário, gente. Não vou conseguir ler todo, mas a gente gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Essa, acho que é uma das lives que a gente está tendo mais audiência, mais engajamento, e a gente precisa manter esse engajamento, porque foi o que a gente falou antes, né? A gente só tem, o trabalhador só pode acreditar e só pode contar com a força dele, né? Então, a gente está fazendo aqui toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas, tem live do Sintec MG, né? A gente sempre procura trazer campanha salarial, fazer o debate com outras categorias, porque a gente precisa de unidade na luta, sozinho a gente não vai conseguir enfrentar, os patrões todos se unem quando é para atacar os trabalhadores, e a gente precisa ter essa mesma consciência para ir em conjunto para a luta. Essa greve, dia 4, é greve, Sintec MG está aí, forte na luta, empurrando os trabalhadores. Pessoal, essa semana, inclusive, vai rodar vários setores, carro de som, redes sociais, curte a gente, que a gente vai soltar vídeos, os informes, tudo que estiver acontecendo na campanha salarial, o Sintec MG vai divulgar. Então, vem direto na fonte, se informa com a gente, procura o sindicato, se filia, porque a gente precisa de um sindicato forte para poder lutar de conjunto. Então, chama o trabalhador, já conversa com o colega de trabalho, já vai explicando o que está acontecendo, quais são o que a empresa está querendo fazer, esse ataque, né? Retirar tudo que a gente tem. Então, é importante a nossa participação. Pessoal que está em casa, muito obrigado. Até quarta-feira que vem, aguardo vocês aqui. Robson, Irani, Igor e Rai, muito obrigada. Explanação maravilhosa, a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Todo mundo que assistiu aqui pôde acompanhar um debate de alta qualidade. Obrigada, boa noite e até a próxima. É greve!